Hoje você ouvirá uma história surpreendente. Eu vivi uma experiência de quase morte e recebi uma mensagem direta de Jesus sobre o impacto da tecnologia na alma humana. Este relato pode mudar a sua visão sobre a vida. Sou irmã Isabela Magdalene, tenho 42 anos e sou freira em Denver, Colorado. O que vou compartilhar é um testemunho pessoal de uma experiência de quase morte que transformou a minha percepção sobre a tecnologia. Antes de seguir minha vocação, trabalhei como engenheira de software no Vale do Silício, liderando equipes de algoritmos para redes sociais. Pensava que entendia o impacto da tecnologia na humanidade, mas o que Jesus me mostrou naquele dia fez desmoronar todas as minhas certezas. Era 8 de dezembro de 2022. Estava na torre do mosteiro, pronta para tocar os sinos das orações noturnas. Naquela semana, enfrentávamos falhas elétricas recorrentes, e, apesar dos reparos, nada resolvia. Quando toquei a corda do sino, um curto-circuito me atingiu. A última sensação que tive foi de uma dor intensa, seguida de uma paz profunda. Só depois descobri que meu coração havia parado no impacto. A irmã Margarete me encontrou e começou a reanimação, enquanto a irmã Claire chamava os paramédicos. Foram 18 minutos entre a morte clínica e meu retorno, mas o que vivi nesse tempo mudou tudo o que eu acreditava sobre Deus, o mundo e a tecnologia. Quando a corrente elétrica atravessou meu corpo, senti-me flutuando. Não havia dor nem medo, apenas uma sensação de liberdade total. Vi minhas irmãs em pânico tentando me salvar, suas orações ressoando com uma clareza indescritível. Mas o que mais me marcou foi meu celular ao lado do meu corpo, ainda brilhando com o aplicativo de oração aberto. Mesmo diante da morte, aquela tela ainda exigia atenção. Então, tudo mudou. A realidade ao meu redor desapareceu e fui puxada para um túnel de luz viva. Já havia lido sobre experiências de quase morte, mas nada poderia me preparar para o que estava prestes a vivenciar. Aquilo não era apenas luz, era pura consciência, um amor absoluto e uma compreensão viva. A Bíblia diz que Deus é luz, 1 João, capítulo 1, mas só naquele momento senti o peso real dessas palavras. À medida que avançava no túnel, todo apego ao mundo desapareceu. As preocupações com o mosteiro, com as redes sociais, com minha própria relação com a tecnologia se dissolveram. Era como se o vidro das telas tivesse sido arrancado e eu estivesse prestes a enxergar a verdade sem filtros. Então, ele apareceu, não como nos ícones da igreja, mas como amor puro em forma viva. A presença de Jesus era tão avassaladora que, se tivesse um corpo físico, teria me prostrado em adoração. Seu amor era forte demais para que a mente humana o suportasse, mas, no meu estado espiritual, pude senti-lo em sua totalidade. Minha filha amada, ele falou, mas não com palavras. Foi uma comunicação direta, alma para alma, impossível de descrever. Lembrei-me das palavras de São Paulo sobre ser arrebatado ao terceiro céu, ouvindo coisas que não podem ser expressadas. 2 Coríntios 12, versículo 4. Tenho muito a lhe mostrar sobre o mundo que você deixou para trás, ele disse. O que veio a seguir mudou tudo. Vi a evolução tecnológica da humanidade, desde as primeiras ferramentas até a revolução digital. Mas Jesus me mostrou isso de uma maneira única, de uma perspectiva espiritual que eu jamais poderia ter imaginado, mesmo nos anos em que trabalhei no Vale do Silício. Preste atenção, ele disse, apontando para algo fascinante. Fios dourados de luz conectando as almas humanas entre si e com ele. Essas conexões eram laços divinos, o amor puro que nos une a Deus e uns aos outros. Lembrei-me de Eclesiastes 4, versículo 12, um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Mas, conforme a visão avançava, algo me chocou. Os fios dourados começaram a ser substituídos por conexões artificiais, digitais e frias, semelhantes, mas sem vida. Eram laços sem essência, sem o toque divino. Jesus me explicou que a minha experiência com a tecnologia me ajudaria a entender isso de uma forma que poucos poderiam. Ele me mostrou a realidade espiritual por trás dos algoritmos das redes sociais, os mesmos algoritmos que eu ajudei a desenvolver. Cada notificação, cada curtida, cada interação rápida liberava pequenas doses de dopamina, criando uma ilusão de conexão. Mas, na verdade, as almas estavam ficando desnutridas. Era como ver milhões de pessoas se alimentando de algo que parecia saciar, mas nunca nutria de verdade. Vi multidões com os rostos iluminados pelas telas, enquanto suas luzes espirituais se apagavam lentamente. Você vê o que está acontecendo com meus filhos.
Jesus perguntou. Ele me mostrou como o espírito humano foi criado para ressoar com a luz divina, Mateus 5, versículo 16. Mas a luz artificial das telas estava criando uma interferência espiritual. Jesus me fez ver o que realmente acontece quando alguém se envolve com as redes sociais. As pessoas estendiam as mãos para seus dispositivos, buscando conexão, validação, amor, coisas que Deus nos projetou para encontrar nele. Mas, em vez de nutrição espiritual genuína, elas recebiam sombras digitais, pequenos impulsos emocionais que pareciam reais, mas deixavam um vazio no final. Lembra quando você trabalhou nos sistemas de notificação? Jesus perguntou, olhando-me com profundidade. Eu pensava que estava ajudando as pessoas a se conectarem, mas ele me mostrou a verdade. Cada notificação criava uma microfratura na alma, desviando a atenção do momento presente e afastando as pessoas de encontros divinos. Vi como cada checada no celular era, na prática, uma rejeição sutil da comunhão com Deus. E então, Jesus me mostrou algo que me fez chorar. Ele revelou quantas orações não foram feitas porque, no momento de dor ou necessidade, as pessoas pegavam o celular antes de se voltarem para a fé. Meus filhos construíram uma nova torre de Babel, ele disse. Mas essa não é feita de tijolos, e sim de pixels e dados. Ela não separa as pessoas pela linguagem, mas por camadas de realidades artificiais. O que Jesus me revelou a seguir foi alarmante. Vi como a guerra espiritual se adaptou ao contexto digital. O inimigo não mudou suas estratégias, ele apenas trocou as ferramentas. Espíritos de ansiedade, comparação e desespero agora utilizam os algoritmos das redes sociais para alcançar almas vulneráveis. Por isso, está escrito: sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda ao redor como um leão que ruge, buscando a quem devorar. 1 Pedro 5, versículo 8. Hoje, muitas vezes, ele ruge através das notificações. Jesus me mostrou algo que o preocupava profundamente: a maneira como a tecnologia estava silenciando a sua voz. Ele me lembrou da experiência de Elias, em que Deus não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma voz suave e tranquila. 1 Reis 19, versículos 11 e 12. Como meus filhos podem ouvir meus sussurros se nunca experimentam o silêncio? Ele me perguntou. Vi como nossos cérebros estão sendo moldados pela constante estimulação digital. Nossa mente já não desacelera, não entra mais em estados profundos de contemplação, exatamente onde a verdadeira conexão com Deus acontece. Jesus me mostrou um cérebro humano, suas vias neurais cada vez mais semelhantes à internet. Rápidas, superficiais, incapazes de sustentar uma conexão genuína. Então, vi algo perturbador, um futuro possível onde a consciência humana se fragmenta tanto pelo excesso de estímulos, que as pessoas simplesmente perdem a capacidade de ouvir o divino. A interferência digital sufocava a recepção espiritual. Vi crianças crescendo sem nunca conhecer o silêncio, com sua ligação natural a Deus abafada antes mesmo de florescer. No entanto, Jesus me mostrou que esse não precisa ser o único futuro. Ele me apresentou uma possibilidade diferente, um mundo onde a tecnologia é usada com consciência, como ferramenta, e não como substituto da comunhão real. Vi pessoas utilizando dispositivos digitais sem perder a conexão verdadeira de alma para alma, de coração para coração. O que veio a seguir me surpreendeu ainda mais. Jesus me mostrou como muitas organizações religiosas, incluindo mosteiros, haviam caído na armadilha da distração digital, pensando que estavam evangelizando. Eles acham que estão pescando almas, disse ele, mas muitas vezes estão apenas lançando redes em mares digitais vazios. Então, Jesus revelou algo crucial para minha missão após meu retorno: a idolatria digital. O problema não era apenas o tempo gasto nas telas, mas como a humanidade havia deslocado sua busca por respostas. As pessoas faziam ao celular as perguntas que antes faziam a ele. Vi milhões de pessoas recorrendo ao Google antes de Deus, buscando sabedoria em algoritmos em vez de oração, disse ele. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5, versículo 21. Os ídolos de hoje são mais sutis do que os bezerros de ouro, mas exigem uma devoção ainda maior. Jesus me mostrou como as notificações funcionam como rituais modernos, pequenas ofertas de atenção, como incenso queimado aos ídolos da antiguidade. Mas o que veio depois foi ainda mais impressionante. Ele me revelou como a consciência coletiva da humanidade estava sendo moldada por algo que ele chamou de principados digitais,
forças invisíveis e estruturais que estavam redefinindo a maneira como as pessoas pensam, sentem e se conectam. O mais alarmante é que a maioria das pessoas não percebe isso, pois, como está escrito, não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e os governantes das trevas deste mundo. Efésios 6, versículo 12. Jesus explicou que essas forças não são más por natureza, mas assumiram um papel na vida humana para o qual não foram destinadas. Então, ele me mostrou algo que fez tudo se encaixar. Minha jornada de engenheira no Vale do Silício e agora como freira contemplativa me preparou para compreender tanto o aspecto técnico quanto o espiritual do que ele estava revelando. Você viveu nos dois mundos, ele me disse. Agora deve construir uma ponte entre eles. As visões continuaram, e Jesus me mostrou algo ainda mais profundo sobre a tecnologia na guerra espiritual. Ele revelou o que chamou de sistema nervoso global, uma rede mundial que poderia ser usada para monitorar e controlar a humanidade de uma forma sem precedentes. Lembre-se do que foi escrito sobre os últimos tempos, ele disse. Então, vi como sistemas de pagamento digital, as pontuações de crédito social e a vigilância constante estavam criando a infraestrutura para um futuro onde ninguém poderá comprar ou vender, exceto aquele que tiver a marca. Apocalipse 13, versículo 17. Mas Jesus foi claro: ainda não chegamos lá. Ele não queria gerar medo, mas sim despertar discernimento. O verdadeiro perigo não estava na tecnologia em si, mas na crescente dependência dela para coisas que só Deus pode nos dar: identidade, valor, conexão e propósito. Foi então que ele me mostrou algo que me atingiu profundamente. A relação de muitas pessoas com seus dispositivos se tornará quase sacramental. Elas checam seus celulares logo ao acordar e antes de dormir. Esses momentos, disse Jesus, que antes pertenciam à oração, agora são tomados pelas notificações. O sino do Ângelus, que antes chamava as pessoas para Deus, foi substituído por um estado de conexão digital constante. As redes sociais se tornaram uma falsa sensação de comunhão, disse Jesus. As pessoas estão compartilhando momentos com as telas, mas não com os outros de maneira verdadeira. Ele me mostrou famílias reunidas fisicamente à mesa, mas separadas por dispositivos, e até mesmo nas igrejas, as pessoas estavam mais focadas em capturar o momento perfeito para as redes sociais do que em sentir a presença divina. Então, ele me mostrou o que realmente acontece na alma humana durante a interação digital. Vi alguém recebendo curtidas e comentários em uma postagem. Cada notificação criava um pequeno lampejo de luz na alma, mas essa luz era falsa. Era um brilho artificial, uma imitação do amor divino, mas que nunca preenchia verdadeiramente. E foi nesse momento que ele revelou algo fundamental. Eu criei os humanos para uma conexão profunda comigo e uns com os outros. Jesus me mostrou como a alma humana foi projetada para ser um recipiente magnífico, capaz de receber e refletir a luz divina. No entanto, a estimulação digital constante estava gerando o que ele chamou de estática espiritual, dificultando essa conexão. Ele me pediu para observar o que ocorre quando há uma verdadeira conexão. Vi duas pessoas conversando com sinceridade, com fios dourados de luz conectando suas almas, criando um pequeno santuário de presença divina. Logo em seguida, a cena mudou para duas pessoas trocando mensagens de texto, cada uma sozinha. O vínculo entre elas era fraco, artificial, e não havia criação de um santuário de presença divina. Jesus me alertou sobre o impacto disso nas novas gerações, que estavam sendo moldadas por esse novo padrão, tornando cada vez mais difícil para elas vivenciarem uma conexão espiritual profunda. Eles estão aprendendo a preferir o raso ao profundo, ele explicou, mostrando como as interações digitais rápidas estavam ensinando a alma humana a rejeitar o lento e transformador trabalho do crescimento espiritual. Mas então, ele me deu esperança. A tecnologia em si é neutra, disse Jesus. Ela pode ser usada para conectar ou isolar, para construir ou destruir. Vi ferramentas digitais sendo usadas de forma positiva. Aplicativos de oração ajudando as pessoas a manterem a fé, comunidades online fortalecendo uns aos outros, e bíblias digitais tornando as escrituras mais acessíveis. A chave, ele disse, é a consciência e a intenção. Vi alguém começando o dia com oração, antes de tocar no telefone, usando a tecnologia com propósito, sem perder a conexão com Deus. Essa pessoa retornava ao silêncio e à oração, encerrando o dia com ele. Então, Jesus me revelou o que se tornaria o centro da minha missão: ajudar as pessoas a reconstruírem sua capacidade de estabelecer conexões genuínas na era digital.
Elas precisam reaprender a ficar em silêncio, ele me disse, citando Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vi formas práticas de recuperar o silêncio sagrado. Jesus me mostrou o jejum digital, períodos de desconexão para se reconectar com Ele. Assim como me retirei ao deserto para orar, disse ele, meus filhos precisam desses momentos longe das distrações digitais. Por fim, ele me mostrou como as comunidades podem apoiar umas às outras para manter limites saudáveis com a tecnologia, garantindo que ela sirva ao propósito certo, fortalecer a alma e não enfraquecê-la. Vi famílias compartilhando refeições sem celulares, vivendo a presença real uns dos outros e de Deus. Vi igrejas criando espaços sagrados onde os fiéis deixavam seus dispositivos do lado de fora para mergulhar no culto sem distrações digitais. Jesus me mostrou também algo belo sobre a tecnologia e a conexão espiritual, quando usada corretamente. Ele explicou que a tecnologia pode ser como João Batista, preparando o caminho, mas depois recuando para permitir que a conexão mais profunda aconteça. Vi como as ferramentas digitais podiam ajudar as pessoas a encontrar comunidades reais, relações autênticas e experiências espirituais genuínas. Mas, logo depois, ele me revelou algo que me tocou profundamente. Você voltará e deverá compartilhar o que viu. Alguns ouvirão, outros não, mas você deve falar a verdade com amor. Jesus me mostrou como meu testemunho poderia alcançar aqueles que estão presos no vício digital, ajudando-os a reencontrar a conexão com Deus e com os outros. Antes de me enviar de volta, ele me deu visões finais para completar meu entendimento sobre o impacto da tecnologia na espiritualidade humana. Jesus me pediu para observar com atenção, dizendo que seus filhos precisam entender isso. Vi o que ele chamou de paradoxo espiritual. Nunca houve tantas formas de se conectar, mas a solidão espiritual nunca foi tão grande. As pessoas estão sempre comunicando, mas nunca chegam ao verdadeiro conhecimento, como está escrito em 2 Timóteo 3, versículo 7. Sempre aprendendo, mas nunca chegando ao conhecimento da verdade. Então, ele me revelou algo profundo sobre a natureza da atenção. A atenção é uma forma de oração, ele explicou. Sempre que alguém foca em algo, está oferecendo um tipo de devoção. As palavras de Mateus 6, versículo 21 ganharam um novo significado. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Ele me pediu para observar o que acontece na rolagem infinita das redes sociais. Vi pessoas consumindo um fluxo interminável de notícias e atualizações, e cada deslize de dedo diminuía a luz espiritual delas. Isso fazia com que sua capacidade de perceber a esperança e sentir a presença divina fosse enfraquecida. Elas achavam que estavam se mantendo informadas, mas, na verdade, estavam se ferindo espiritualmente. Então, ele me mostrou a mecânica espiritual do vício digital. Vi como cada deslizar de tela gerava uma possibilidade, uma chance de conexão, validação ou descoberta. Mas, em vez de satisfação, esse ciclo mantinha as pessoas presas em uma busca interminável, ativando a mesma parte da alma que deveria buscar a Deus. Em contraste, vi o que acontece na verdadeira oração. A oração transforma a alma, fortalece sua luz, aprofunda a capacidade de amar e cria um vínculo genuíno com o divino. A diferença era clara: o digital gerava desejo constante, enquanto a espiritualidade gerava uma realização verdadeira. Jesus também me revelou algo importante sobre a relação das pessoas com o tempo. Ele disse: meus filhos estão perdendo a capacidade de esperar. Vi como a gratificação instantânea estava minando a paciência espiritual, tornando difícil confiar no tempo de Deus. As pessoas esqueceram que, muitas vezes, Deus age nas estações e no silêncio, não no barulho e na pressa. Vi como essa impaciência estava afetando a vida de oração das pessoas. Elas me tratam como um mecanismo de busca divino, ele disse, esperando respostas instantâneas para tudo. Essa expectativa estava dificultando o desenvolvimento da paciência e confiança no tempo de Deus. Jesus me explicou que a espera fortalece a fé, mas a cultura digital as estava ensinando a querer tudo agora. Então, ele me mostrou algo sobre o futuro, que me deixou ao mesmo tempo preocupada e esperançosa. Vi 2 possíveis caminhos para a humanidade e a tecnologia. Em um deles, as pessoas se tornavam uma extensão de seus dispositivos, perdendo contato com sua essência espiritual. No outro, aprendiam a usar a tecnologia como uma ferramenta sem comprometer sua conexão com Deus e com os outros.
A escolha entre esses dois caminhos, ele disse, não será determinada por grandes eventos, mas por pequenas decisões diárias. Cada escolha importa. Orar antes de checar o celular, priorizar conversas reais em vez de digitais, escolher o silêncio em vez do ruído. Pequenas atitudes, somadas, determinarão o futuro espiritual da humanidade. Antes de me enviar de volta, Jesus me revelou algo crucial. A era digital não é um erro, disse ele, é um teste. Não é um teste do meu amor, que nunca muda, mas da capacidade da humanidade de lembrar e escolher o que realmente importa. Cada notificação é um convite para decidir entre uma conexão superficial e uma comunhão profunda. Fale essas verdades com amor, ele instruiu. Não condene a tecnologia, mas desperte a consciência. Meus filhos podem usá-la sem serem usados por ela. Então, ele me mostrou uma última visão de esperança. Vi pessoas usando a tecnologia com consciência espiritual, equilibrando o digital e o divino. Grupos de oração online levando a comunidades reais. Redes sociais organizando atos de serviço. Plataformas digitais ajudando, e não substituindo, a conexão humana e espiritual. O retorno ao meu corpo foi repentino e intenso. Acordei ofegante no hospital, cercada por médicos, que mais tarde me disseram que minha recuperação era clinicamente impossível. As queimaduras elétricas que deveriam ter sido fatais, mal deixaram marcas. Mas eu sabia que o verdadeiro milagre não era minha cura, era a mensagem que me foi confiada. Durante minha recuperação, comecei a escrever tudo o que Jesus me mostrou. Os médicos não conseguiam entender como eu não tive danos cerebrais, mesmo depois de ter sido considerada clinicamente morta. Mas eu sabia que cada momento daquela experiência tinha um propósito. Se você está ouvindo este testemunho, acredito que não é por acaso. Talvez seja um convite para refletir sobre sua relação com a tecnologia e sua conexão com Deus. A cada momento, temos uma escolha: levantar os olhos da tela e buscar uma conexão verdadeira, sentar-se em silêncio e ouvir sua voz. A mensagem que recebi não é apenas um alerta sobre os perigos do mundo digital, mas uma mensagem de esperança. Podemos usar a tecnologia com sabedoria, sem perder o que realmente importa. Podemos reconstruir laços genuínos e manter nossa comunhão com Deus. Podemos fazer da tecnologia uma ferramenta para o bem, em vez de um obstáculo para nossa alma. Antes de ir, quero deixar algo claro. A maior lição que aprendi não foi sobre tecnologia, mas sobre amor. O amor de Jesus por nós é infinito e imutável. Nenhuma distração digital pode apagá-lo. A pergunta é: estamos dispostos a silenciar nossos dispositivos? Essa experiência nos lembra do perigo sutil da distração digital e do convite amoroso de Jesus para uma conexão mais profunda com Ele. A Bíblia nos ensina em Salmos 46, versículo 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quantas vezes deixamos o silêncio ser interrompido por notificações? Quantas orações não foram feitas porque nossos olhos estavam na tela e não no céu? E a você que assistiu até aqui, que a luz divina guie o seu caminho e que sua conexão com Deus seja sempre mais forte que qualquer distração. Nos vemos no próximo vídeo.